aí, meu Quixelô, meu boa tarde especial a cada um de vocês agora que estão na sintonia da Quixelô FM 104,9. Em Quixelô, pontualmente, meio-dia mais 15 minutos, já estamos aqui com o candidato a prefeito de Quixelô, o José Márcio, né, que ele é candidato a prefeito pelo PSOL de Quixelô, José Márcio Alves. José Márcio está se candidatando ao cargo de prefeito na cidade de Quixelô e aparecerá nas urnas como José Márcio, fazendo uso do número 50. Ontem, né, tivemos aí o espaço do PT. Então a candidata não compareceu ao programa. No primeiro dia tivemos aí o Rafael Machado, candidato pelo PR com o número 22. Hoje José Márcio compareceu ao programa e amanhã a última entrevista do nosso programa, Entrevista com os Prefeitos, é com o candidato a prefeito também, Samuel Araújo. Então já está aqui nos estudos da Quixelô FM o candidato José Márcio, né, e ele já sabe o regulamento que foi entregue para cada um dos candidatos, a documentação de como a gente faz essas entrevistas durante a nossa programação. Então, José Márcio, meu boa tarde especial e pode ficar à vontade. Até 1 da tarde, o microfone agora é seu. Ok, muito obrigado, Lela, muito obrigado a você, aos ouvintes da Rádio Comunitária Quixelô FM. É uma grande felicidade para mim poder estar nesse momento aqui, podendo apresentar para a população de Quixelô, não necessariamente os meus eleitores, mas a população de uma forma geral, nossas propostas, né? Quero também cumprimentar os meus amigos que me assistem aí pela internet, pelo meu canal do YouTube, né, Facebook e outras redes sociais que eu mantenho na internet. Lela, inicialmente eu gosto de dizer fora Temer, né? Fora Temer por quê? Porque nós consideramos, nós do PSOL, como Temer um governo golpista, né? Um governo golpista porque está tirando muitos direitos dos trabalhadores, né? E o Temer, a gente do PSOL, nós sempre fomos oposição ao governo do PT, ao governo da Dilma, né? Eu queria até pedir, se fosse possível, se você pudesse tirar um pouquinho esse somzinho aí, porque acaba atrapalhando um pouquinho, né? Eu acho melhor assim, ao seco, né? Porque eu estou um pouco rouco, né? De tanto andar aí no sítio, né, pedindo votos, né? A gente acaba tendo que forçar muito a voz, né? Mas o seguinte, eu quero inicialmente dizer o seguinte, que nós aqui no Quixelô, nosso partido, o PSOL, nós nos consideramos nessa eleição de 2016 o único partido que não apoia esse governo golpista, né? Governo golpista, como eu estava falando inicialmente, por quê? Porque vem retirando muito direito dos trabalhadores. Um deles é essa questão de aposentadoria, aumentar a idade de aposentadoria do cidadão, né? O cidadão que vive da agricultura se aposenta com 60 anos. Tem propostas aí para aumentar esse teto, né? A mulher trabalhadora que se aposenta com 55, né? Também tem propostas para aumentar esse limite de idade e tantas outras categorias profissionais, né? Então a gente entende que é um governo golpista. E se você for ver a relação dos partidos, dos 4 candidatos que disputam hoje aqui a eleição do Quixelô, os partidos de uma forma geral, né, eles têm apoiado esse golpe. Então o que eu tenho a dizer é o seguinte, que não adianta ser bonzinho aqui no Quixelô e ser ruinzinho lá no governo federal. Porque é muito melhor você ter um prefeito muito ruim, mas que o governo federal seja bom, do que você ter um prefeito muito bom aqui na cidade do prefeito e o governo federal ser muito ruim. Explico isso pelo seguinte, Lela. A nossa grande população, principalmente nos sítios hoje, na cidade, vive de aposentadoria. Essa aposentadoria é bancada pelo governo federal. Então, no momento que o governo federal congela a aposentadoria do cidadão, no momento que esse governo federal retira a Bolsa Escola, no momento que esse governo federal retira N benefícios para o trabalhador, principalmente o trabalhador rural, ele está prejudicando todo o município. Então é isso que eu tenho dito, não adianta ser bonzinho aqui no Quixelô, candidato bonzinho, né? Se o seu partido é golpista no plano federal, quer empurrar de goela abaixo um governo que não foi eleito. Muita gente diz, mas o Temer foi eleito com a Dilma. Sim, tudo bem, foi eleito com a Dilma, isso aí não há a menor dúvida. Mas as picaretagens que ele fez podem ter sido as mesmas que ele tenha feito e ele está lá. Então o que nós defendemos, na verdade, as revistas do país, de uma forma geral, estão clamando por direta já. Ou seja, que a população que botou o presidente, a vice-presidente e etc., possa também tirar do poder quando bem entender, né? Então isso é o que defendemos, eleições diretas já, porque esse governo golpista, Temer, ele não se sustenta, não tem como se sustentar. Então, dito isso, Léo, é o seguinte, eu quero cumprimentar também a você, né, como diretor aqui da rádio, e dizer o seguinte, que o nosso compromisso, né, é com a liberdade. Ou seja, o cidadão do Quixelô, o cidadão do nosso Ceará, do nosso país, ele tem que ter liberdade para falar o que pensa sem ser censurado. Eu lembro muito bem que um projeto que muito me orgulha hoje aqui no Quixelô
é essa rádio que eu ajudei também a construir. Não fiz só, não fui buscar o dinheiro sozinho, é verdade, né? Mas que tenho dado os últimos 8 anos da minha vida, e você também é uma das pessoas que tem feito esse trabalho com a gente, porque aqui fala todo mundo. Fala o partido A, o partido B, todo mundo é convidado para participar. É uma rádio que não tem discriminação, se o cabo é branco, é louro, é negro, né? Se o cabo é homossexual, heterossexual, se é gay, se é viado, né? Se é sapatão, se é evangélico, se é protestante. Então a gente não faz essa discriminação. Nesses microfones aqui, certamente já falou de todo tipo de gente, né? Então isso é um objetivo da rádio comunitária. E para tristeza nossa, né, a gente vê o seguinte, que às vezes as pessoas são perseguidas, né, aqui o próprio instituto, a própria rádio é perseguida porque às vezes não concorda com o governante que está na prefeitura, né? Eu lembro bem o seguinte, que há algum tempo atrás a gente transmitia as sessões da Câmara pela internet, aliás, pela internet não, pela rádio comunitária, e essas sessões foram simplesmente canceladas pelos senhores vereadores, né? Ou seja, o vereador que está hoje aí pedindo, né, o seu voto, né, pedindo o seu apoio, ele, a gente também pode chamar de golpista do povo quixeloense. Por quê? Porque quer fazer as coisas escondidas, né? Então a gente sempre colocou aqui, tanto você como os demais que passaram, a Quixelô FM à disposição da comunidade. Então saber o que se passa na prefeitura, saber o que se passa na Câmara de Vereadores, é um direito do cidadão que não pode ser negado, né? Então a Rádio Quixelô FM ela tem sido censurada, né, pelo pessoal que faz parte da Câmara Municipal de Vereadores, os que censuravam ontem e que não são os que censuram hoje ainda, e aqueles que não censuravam hoje passaram a censurar, né, inclusive com essa perseguição, né? Então a gente é preciso denunciar essa perseguição que o Instituto Cultural tem sofrido pelo governo municipal, e também a Rádio Comunitária Quixelô FM tem sofrido não só pelo Executivo, mas também pelo Legislativo. Ter uma gestão que valorize os meios de comunicação é uma das prioridades, uma das metas também do nosso governo. Certamente os 40 minutos que me restam aqui é muito pouco para falar de todos os projetos, mas eu quero nesse momento dizer o seguinte, que o nosso compromisso primeiro é com essa questão da liberdade. O nosso governo ele não vai ser o governo que vai perseguir as pessoas, né? E você é testemunha disso. Nós, no caso aqui, nós nunca votamos no mesmo partido, né? Você sempre foi, digamos assim, adversário, apesar da gente ser amigo, né? E nem por isso a gente tem diferenças, né, no convívio, no dia a dia, não há esse tipo de coisa, né? Então, respeitar as diferenças, né, as opiniões, os credos, as religiões, o pensamento político é a nossa prioridade dentro de um governo do PSOL. Então eu quero inicialmente também falar algumas coisas sobre mim, né, que às vezes as pessoas ficam curiosas, né? Bom, eu sou aqui do sítio, né, do Quixelô, eu sou filho da dona Laene, do seu Neguinho, né? Neguinho é uma pessoa muito conhecida, meu pai na verdade o nome dele é Tarciso, né? Ele era irmão daquele falecido vereador, conhecido também de todo mundo, Joaquim Alves, né? E a minha vida foi sempre de muita dificuldade. Tive dificuldade para estudar, dificuldade para conseguir um trabalho, como todo quixeloense aqui tem dificuldade, né? Mas as duras penas, né, a gente foi tentando estudar, né? Ou seja, no tempo que eu comecei a fazer a quinta série era muito difícil, porque aqui no Quixelô, na década de 80, só tinha até a quarta série, ali com a dona Toninha, no prédio da subprefeitura, né? E assim, a duras penas eu consegui chegar aos 20 anos já formado, né? Eu fiz um curso de pedagogia de supervisão escolar aqui na nossa faculdade, né, na UES, e eu continuei estudando, né? Além de pedagogia eu fiz supervisão escolar, fiz gestão pública e também fiz uma especialização em gestão pública municipal, né? O que é essa gestão pública municipal? É um curso de nível superior de pós-graduação que ensina justamente a gente ser um governante municipal, né? E atualmente eu também sou estudante de Direito. É claro que além disso a gente sempre preparando-se para tentar enfrentar tentando enfrentar essa questão da gestão pública, ter uma gestão mais qualificada, porque muita gente diz o seguinte, rapaz, mas esse negócio que tu fica estudando aí, como administrar o município, tu não é nem vereador, como é que tu quer ser o prefeito, né? Mas é aquela coisa, né? Quando a gente tem uma oportunidade, a gente tem que estar preparado, viu, Lela? Ou se você surgir uma vaga aqui na emissora, você tem que estar preparado para assumir os microfones, e isso você aprende através do estudo. Com certeza, tá aí. Meu dia mais 24 minutos, né? Estamos ouvindo aí o candidato a prefeito de Quixelô, José Márcio, né? Ele é candidato pelo PSOL com o número 50. Para você de Quixelô e região que está acompanhando o nosso programa, né? Começamos o programa terça-feira, são 4 dias, um programa autorizado aí pela Justiça Eleitoral. A gente elaborou esse projeto
e a Justiça acatou. O espaço ficou para os 4 candidatos. Compareceu o Rafael Lino do PR, com o número 22. Ontem era o espaço da candidata a prefeita, Fátima Gomes, não compareceu. E hoje estamos aqui entrevistando José Márcio, com o número 50. O programa é entrevista com os candidatos. Só que é o seguinte, a gente fala essa questão de entrevista, mas é um espaço aberto para que o candidato possa expor suas propostas de governo, entendeu? Para o candidato se apresentar, tudo isso e muito mais. Pessoal, a gente não pode fazer pergunta, não. São 45 minutos aberto com que o candidato possa se expor. Enquanto isso, o locutor de 10 a 15 minutos vem mais uma vez reavivar o nome e o número daquele candidato que está sendo entrevistado, para que o ouvinte que esteja aí do outro lado saber quem é a pessoa que está falando. Então, pode continuar os seus comentários, Zé. Ok, eu estava falando o seguinte, que a nossa administração pública, cada vez mais, ela necessita ter pessoas preparadas para enfrentar os grandes desafios que é gerir um município, né? Se você encontra dificuldade de, às vezes, administrar a sua casa, você imagina uma casa que mora 15 mil pessoas, como é o Quixelô, né? Então, assim, dentro desse processo de preparação, além de ter feito um curso de especialização em gestão pública municipal, eu também tive a oportunidade de participar de outras formações, né, como o programa de formação de liderança para a América Latina e Caribe, da Universidade Federal de Pernambuco, e também fiz escola de formação de governantes aqui do estado do Ceará. Aí você pergunta, qual é a importância disso? A importância disso é o seguinte, quando você está doente, você não vai procurar, no caso, um cabeleireiro para resolver a sua situação, né? Quando você está com o carro quebrado, você não vai procurar, digamos, uma manicure para agitar seu carro, né? Então, no caso, quando você está doente, você tem que procurar um médico, né? Quando você está com o carro quebrado, a moto, a bicicleta, você vai procurar um mecânico, alguém que entenda. Não quero dizer com isso que, pelo fato de eu ser especialista em gestão pública municipal, eu seja melhor ou pior do que ninguém. Eu só estou querendo dizer o seguinte, que eu tenho alguns conhecimentos que facilitam, na verdade, na gestão de um município como o nosso. Então eu me coloco como especialista em gestão, justamente como sendo mais uma opção aí para o eleitor escolher, sendo uma opção qualificada. Isso não me deixa melhor nem pior do que ninguém, do que os outros candidatos. Mas apenas dizer que eu tenho conhecimentos nessa área de gestão pública e que isso pode ser um diferencial na elaboração de projetos, né, em captar recursos para o município, né, em fazer uma gestão mais participativa. Bom, então é o seguinte, como eu falei, eu sou aqui do Sítio, né? E faço parte do PSOL. O PSOL que eu chamo de um pequeno grande partido. Um pequeno grande partido por quê? Porque foi o único partido que se manifestou inicialmente contra o ditador Eduardo Cunha, né? Esse presidente aí que caiu aí acusado de não sei quantos crimes de corrupção, né? Com conta na Suíça, com influência na Petrobras, em mensalão, né? Que fez chantagem com a Dilma para que ela caísse e chegou a cair, né? Então o Eduardo Cunha, né, perdeu o mandato aí nessa semana por 410 votos a 10, né? Então o pessoal estava lá sempre lá, né? Os nossos deputados do Congresso, Ivan Valente, que eu tive a felicidade até de conhecer esse ano, quando estive em Brasília fazendo a capacitação lá sobre processo legislativo, né, no mês de maio, e tantos outros como Luiz Arandina e tudo mais. Então o pessoal, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse partido aqui no Quixelô, por não ser um partido golpista e também por ter essa coerência no campo da política. E infelizmente a gente hoje, quando fala em política, já vê logo um cabo ladrão com um saco de dinheiro nas costas carregando, né, o que é do povo. Mas aí a gente tenta fazer uma política diferente, né, uma política mais simples, né? E aqui no Quixelô nós temos, além de mim como candidato, eu tenho um candidato a vice-prefeito, nosso amigo Louro, né? Louro é um rapaz que muito tempo trabalhou no posto Faé, um posto de combustível, na função de frentista, ou bombeiro, como a gente chama, né? Despachava a gasolina. É um rapaz que tenta trabalhar com todo quixelonense, ganhar o seu pão de cada dia por aí, né? E também nós temos 3 candidatos a vereadores. Temos o Chagas Neto, que está aqui no estúdio, né? Com o número 50420, né? É um jovem como tantos outros, pai de família, né? Que procura também um espaço aqui na cidade. Temos também o Kaique, né? O Kaique Ferreira, filho do Carlinho, né? Neto da Dona Leda, do Antônio Ferreira. Também, com o número 50, também um rapaz também que gosta de cultura, de arte, mas que também não tem uma oportunidade na cidade. E também tem como candidata a vereadora a nossa amiga Luiz Isabel, da Coab, a mãe de família de 10 filhos, diga-se de passagem, né? Mora numa casa apertada da Coab, né? Pessoa batalhadora também, né? E também à procura do seu espaço. Né? São meio-dia mais 29 minutos, vocês estão ouvindo nesse momento o candidato a prefeito
de Quixelô pelo pessoal com o número 50, José Márcio. O homem já tomou águazinha, pode continuar. Agora eu calibro melhor a voz aqui. Bom, é o seguinte, muita gente pergunta, rapaz, como é que você, um cabo que vive de salário, né, vai estar disputando a eleição para prefeito? Não era melhor que você fosse vereador, né? A resposta que eu tenho dito é o seguinte, olha, os ricos, geralmente eles começam pelos cargos de cima, porque só os pobres têm que começar por baixo, né? Tacheira Sato, ele foi logo que foi governador, ele não foi vereador coisa nenhuma, né? Então a Dilma foi logo que foi presidente, não foi coisa, negócio de ser vereador não. Então essa questão de ser candidato a prefeito nessa eleição, primeiro porque eu acredito o seguinte, não existe eleição ganha nem perdida para ninguém, né? Nessa eleição tem o quê? Tem 12.300 pessoas cadastradas aqui no Quixelô, aptas a votar, fizeram o exame biométrico, né? Ou seja, aquela biometria, colocação dos dedos, né, na votação. E o que acontece? Geralmente 20% da população do Quixelô não vai votar. Então eu estou considerando o seguinte, se dos 12.300, 10 mil pessoas votarem, a gente vai ter o quê? Fazendo uma conta bem simples, 10 mil dividido por 4 candidatos, eu, Rafael, Samuel e a Fátima, dá 2.500 votos para cada um. Então qualquer candidato entre nós que tirar 2.500 votos, ele pode ser o prefeito do Quixelô. Então essa é a conta que a gente deve fazer. Diferentemente, quando você tem 2 candidatos, que você tem que ter o quê? Tem que ter a maioria, né? Um tem que ter mais voto que o outro. Quando são 4, não. É uma eleição completamente diferente essa do Quixelô, né? É inédito até. É pela primeira vez que você tem 4 candidatos, né? Então, o que a gente tem feito? A gente tem feito uma campanha muito simples, Lela. A nossa campanha não tem carreata, não tem passeata, não tem queima de fogos, não tem distribuição de presente, não tem compra de votos, né? Aí muita gente diz, rapaz, não dá para dar uma ajudinha aí não, nem de 10 reais aí para comprar, botar gasolina na moto. O que eu tenho dito para o eleitor é o seguinte, gasolina, comprimido, exame, tijolo, cimento, areia, tudo isso é crime e é compra de votos. Ah, mas fazer um favorzinho, o rapaz ele estava morrendo de doente, né? Quebrou o dente, bateu a cabeça na calçada, é compra de voto? É compra de voto. Porque o cidadão, né, que faz um favor ao outro, né, visando interesse eleitoral, ele está comprando voto, mesmo que não seja com dinheiro. Aquele cidadão já se sente obrigado a votar no cidadão que prestou aquele serviço, aquele favor, né? Favor entre aspas, né? Favor é uma ova, né? Na verdade é uma compra de voto das mais rasteiras, né? Das mais criminosas. Por quê? Porque o cidadão que compra o voto de outro, ele não é cidadão, ele é um picareta. Essa é a palavra que a gente utiliza, né? Então a nossa campanha é uma campanha que busca princípios éticos e morais de respeito ao cidadão, ou seja, que o cidadão não vê do voto. Mas um dia, né, a gente nessas andanças todas, teve um cidadão que fez uma pergunta bem arretada, como a gente costuma dizer, né? Acabou olhando assim para mim, meu filho, é o seguinte, eu sei que esse negócio de comprar voto é proibido, né? Vender voto é proibido, você disse que é ilegal, dá até cadeia, eu disse, dá. Mas se eu fosse vender o meu voto, quanto é que era? Eu disse, meu amigo, ó, é o seguinte, é bem fácil você saber quanto é que custa seu voto, né? Primeiro você pega o seguinte, você pega quanto é que chega de dinheiro aqui para o Quixelô, todo ano. Então o rapaz não sabia, eu dei a informação aproximada. Eu disse o seguinte, olha, por ano, o Quixelô recebe em torno de 35, 40 milhões de reais de repasse do governo federal, estadual e tudo mais, né? Aí você faz a conta. 40, 35 milhões por ano vezes 4 anos, que é o tempo que o político passa, aquele que vai comprar seu voto, né? Então você tem o quê? 40 milhões vezes 4 dá 160 milhões de reais. Isso é o que o Quixelô recebe em 4 anos, aproximadamente isso. Não é um número exato, mas é aproximado. Então você faz o quê? Você pega os 160 milhões, divide por 15 mil habitantes, que também é um número aproximado, porque uns morrem, outros nascem, né? Mas a população do Quixelô em torno disso. E você vai ter, meu amigo, exatamente o quê? R$10.500 aproximadamente. Então se você quiser vender seu voto, cidadão, você já tem um valor aproximado, é R$10.500. Quem vendeu o voto por uma dentadura, por um litro de cachaça, por um saco de cimento, está perdendo dinheiro. Só quem está ganhando é quem está comprando. Porque se fosse realmente para comprar o voto, meu amigo dela, era R$10.500. Ou seja, não tinha quem tomasse, né? Então, dito isso, o rapaz ficou assim meio assustado, né? É tudo isso que vale meu voto. Eu disse, meu amigo, vale isso e muito mais, né? Vale isso e muito mais. Porque quem compra o seu voto, quem lhe dá um agrado, você já está vendido e você não vai poder nem cobrar nada para ele depois, né? Então a nossa campanha, ela tem sido essa campanha assim, buscando ter essa ética, né? Mesmo porque quem faz esse trabalho de campanha cara, com queima de fogos, com passeata, com carreata, com distribuição de presente, se for eleito, a primeira coisa que vai fazer é roubar a prefeitura. Ele tem que roubar a prefeitura para pagar as contas.
porque dinheiro não cai do céu. Aí muita gente pergunta assim, Márcio, mas todo mundo que é candidato não recebe dinheiro, né? Muita gente pergunta isso aí, não recebe dinheiro para ser candidato. Eu ouvi falar que vereador no Quixelô é 10 mil que recebe, né? E prefeito 100 mil. Eu disse, não, meu amigo, tem uma confusãozinha aí. O que a justiça autoriza a gastar, vereador é 10 mil quebradinho, prefeito 100 mil quebradinho, né? 110 mil aproximadamente. Só que para o cidadão gastar, ele tem que ter o dinheiro. Ou então que algum compadre empreste para ele, né? Isso é o que acontece, né? E aí, mas rapaz, como é que é esse negócio? Eu vejo os candidatos soltando bomba, distribuindo um monte de coisa, adesivo e não sei o que mais, bandeira para todo lado, é gente carregando bandeira para cima e para baixo. Eu digo, meu filho, é o seguinte, dinheiro não cai do céu. Aqui no Quixelô nem chuva está caindo do céu, imagine dinheiro.